Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Malik sempre foi sincero. Naquele dia, enquanto o sol de verão batia nas calçadas da cidade, ele caminhou calmamente em direção ao seu apartamento. No caminho, viu uma senhora idosa com dificuldade para se levantar depois de deixar cair as compras. Sem hesitar, correu para ajudá-la. As sacolas estavam na metade do asfalto, e Malik rapidamente recolheu os vegetais e o pão espalhados. Obrigada, meu rapaz. Você é um anjo, disse ela com a voz trêmula, mas grata. Malik apenas sorriu e balançou a cabeça. Não é nada, senhora. Só tome cuidado. Ele então partiu, pensando que sua boa ação havia terminado ali. Mas algo dentro dele estremeceu, um pressentimento que ele não conseguia explicar. Na manhã seguinte, enquanto a cidade despertava em um silêncio pesado, um SUV preto entrou na rua dele. Estacionou lentamente em frente ao seu prédio, com os vidros escuros sem revelar nada dentro. Malik, ainda meio adormecido e de roupão, olhava fixamente para a silhueta imponente do veículo. Seu coração disparava. Quem poderia estar vindo buscá-lo àquela hora? E o mais importante, por que aquele SUV preto parecia estar esperando por ele desde ontem, como se já soubesse de cada detalhe de sua vida? A calma de sua manhã foi quebrada por uma preocupação incômoda. Malik ainda não sabia que seu gesto gentil mergulharia no âmago de um mistério cuja extensão ele desconhecia. Malik observava o SUV preto pela janela, com a mente oscilando entre a curiosidade e o medo. Os vidros escuros não revelavam nada, mas a silhueta imponente do veículo, silenciosa e imóvel, parecia aguardar algum sinal invisível. Ele passou a mão no rosto, tentando afastar a sensação de mau agouro que o deixava tenso. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Malik se assustou. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas finalmente atendeu. Malik, murmurou uma voz grave do outro lado da linha. Você ajudou uma certa senhora ontem. Seu gesto não passou despercebido. Malik franziu a testa. Quem está falando? Perguntou com a tensão subindo pela garganta. Não posso te contar tudo agora. Venha até o SUV preto em frente ao seu prédio em 5 minutos. Tudo vai ficar claro. Antes que pudesse protestar, a linha caiu. Malik sentiu o coração disparar. Seus instintos gritavam que algo perigoso estava se formando. E, no entanto, uma parte dele sentia-se irresistivelmente atraída pelo mistério. Ele olhou pela janela uma última vez. O SUV preto ainda estava lá, imóvel, quase ameaçador. Malik sabia que precisava fazer uma escolha, permanecer no conforto de sua rotina ou encarar o desconhecido que o esperava lá fora. Com um suspiro trêmulo vestiu o casaco e desceu as escadas, cada passo ecoando no saguão vazio. O SUV pareceu ganhar vida quando ele se aproximou, como se o reconhecesse. Malik abriu a porta do passageiro e um calor estranho escapou de dentro. Ele entrou, ainda sem saber que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. O SUV preto partiu silenciosamente, deslizando pelas ruas silenciosas da manhã como uma sombra. Malik sentiu o coração disparar, as mãos apertando o assento. Sentiu-se como se estivesse sendo puxado para um mundo que nunca havia imaginado. Após alguns minutos, o veículo parou em frente a um prédio grande e discreto, quase escondido atrás das árvores. A porta se abriu e Malik foi convidado a entrar em um luxuoso saguão, decorado com mármore branco e vidro polido. Uma mulher o aguardava, elegante e serena, mas seu olhar revelava uma determinação implacável. Malik, disse ela com uma voz suave, mas firme, sou Lídia. Ontem você ajudou minha avó. Um gesto simples para você, mas que significou muito para nós. Malik congelou. Sua avó, gaguejou. Ela é a moça que ajudei na rua ontem? Exatamente, respondeu Lida. Você ainda não sabe quanta diferença essa ação poderia fazer. Antes que Malik pudesse responder, a mulher tirou um envelope grosso da bolsa e o colocou sobre a mesa. Lá dentro, você encontrará informações que jamais deveria saber. Mas saiba disto, seu gesto desencadeou algo muito maior do que você pode imaginar. Malik abriu o envelope lentamente. Dentro havia fotos e documentos que indicavam que a idosa não era apenas uma idosa isolada, mas a última guardiã de um segredo que poderia virar a vida de várias pessoas influentes de cabeça para baixo. Sua mente girava. Por que esse segredo era tão importante? E por que o SUV preto e Lida tinham vindo até ele? Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, Lida se aproximou e disse, com seu olhar penetrante. Você foi escolhido, Malik. Sua gentileza demonstrou que você é digno de saber a verdade. Mas saiba que alguns fariam qualquer coisa para manter esse segredo escondido. O jovem sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha.
Acabará de perceber que seu simples gesto despertara forças muito maiores e mais perigosas do que ele jamais poderia imaginar. Malik sentiu a tensão aumentar no ar como uma tempestade iminente. Os documentos que ele acabará de folhear revelavam uma verdade perturbadora. A velha senhora guardava evidências de uma rede de corrupção e manipulação envolvendo diversas figuras influentes da cidade. Nomes, transações, datas, estava tudo lá. Agora você entende por que algumas pessoas não querem que essa informação vaze, sussurrou Lydia. E é exatamente por isso que você está em perigo. Ele mal tinha terminado de ler quando seu celular vibrou. Uma mensagem anônima. Você tem sido curioso demais. Não siga o que não lhe diz respeito. Malik prendeu a respiração. Olhou ao redor. O luxuoso saguão do prédio de repente pareceu opressivo, quase claustrofóbico. As janelas refletiam figuras desconhecidas e o SUV preto, ainda estacionado do lado de fora, parecia mais ameaçador do que nunca. Quem está me enviando essas mensagens? Malik perguntou com a voz trêmula. Pessoas poderosas, respondeu Lydia calmamente. Aqueles que querem manter o segredo intacto. Eles têm os recursos para encontrá-lo, onde quer que você esteja. Malik sentiu um nó se formar no estômago. Cada passo que desse dali em diante poderia ser monitorado. No entanto, em vez de se encolher de medo, uma centelha de determinação acendeu dentro dele. Não posso deixar essa informação desaparecer, disse ele com firmeza. Se sua avó tem essa evidência, ela precisa ser protegida. Lydia assentiu. É exatamente por isso que precisamos de você. Mas saiba que o caminho será perigoso. Você não pode confiar em ninguém fora deste círculo. E ela hesitou por um momento, alguns já começaram a segui-la. Naquele momento, um ruído abafado soou do lado de fora. O motor do SUV preto tinha acabado de ser ligado. Malik entendeu então que o perigo não era apenas teórico, estava lá presente e pronto para atacar a qualquer momento. Pela primeira vez, ele sentiu o peso do seu gesto de ontem. Ajudar uma senhora idosa parecerá simples e nobre, mas agora ele sabia que aquele pequeno ato mergulhara no coração de um jogo muito maior e mais aterrorizante do que ele jamais poderia ter imaginado. Malik instalou-se numa pequena sala segura no prédio, longe de olhares curiosos. Lydia fechou uma porta reforçada atrás deles, semelhante às vistas em filmes de espionagem. A atmosfera era tensa, quase surreal. Precisamos agir rápido, disse Lydia. Sua prioridade é proteger minha avó. Ela guarda o segredo, e até que esteja seguro, vocês dois estarão vulneráveis. Malik franziu a testa. Mas como? Sou apenas um cidadão comum. Exatamente, respondeu Lydia com um sorriso que não demonstrava nenhum sinal de diversão. É por isso que precisamos ser discretos e estratégicos. O menor passo em falso pode ser fatal. Ela pegou um pequeno laptop e vários pendrives. Aqui está o que temos, as evidências estão armazenadas digital e fisicamente. Alguns documentos foram copiados para evitar destruição. Você me ajudará a transferir algumas das informações para servidores seguros. Malik sentiu o coração disparar. Cada movimento que faziam poderia chamar a atenção de quem o seguia do SUV preto. Mas ele sabia que não tinha escolha. Também precisamos de um plano de fuga para ela, continuou Lydia. Se alguém tentar invadir, ela precisará ser removida imediatamente. Ela mal havia terminado a frase quando sons pesados ecoaram lá fora. O SUV preto tinha acabado de parar bem em frente à entrada principal. Malik sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Eles são mais rápidos do que o esperado. Sussurrou Lydia. Preparem-se para ir. Em segundos, eles guardaram os documentos essenciais em uma mala discreta. Malik sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Sua mente estava concentrada, cada detalhe contava. O SUV preto estava lá, esperando, pronto para atacar. Lydia colocou a mão no ombro dele. Malik, lembre-se, mantenha a calma. O medo é nosso inimigo. Sua coragem será nosso maior trunfo. Eles atravessaram a porta dos fundos do prédio, desaparecendo nas sombras das ruas desertas. Malik sabia que aquele momento marcava o início de uma corrida frenética. Ele acabará de entender que sua vida e a da velha estavam agora ligadas a esse mistério e àqueles que queriam escondê-lo a todo custo. As ruas pareciam estranhamente silenciosas, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Malik e Lydia se moviam rapidamente, seus passos se misturando ao suave farfalhar das folhas secas. Mas apesar da cautela, o rugido do motor de um veículo chamou sua atenção. O SUV preto o seguia, ainda silencioso e ameaçador. Eles não vão nos deixar em paz, sussurrou Lydia, olhando para trás. De repente, o SUV freou bruscamente, bloqueando o caminho deles.
2 homens de terno preto saíram, com rostos impassíveis e movimentos precisos, como se tivessem ensaiado aquele cenário centenas de vezes. Você deve se render, disse um deles, com a voz fria e desprovida de emoção. O que você está carregando não lhe pertence. Malik sentiu o coração disparar, mas se recusou a entrar em pânico. Não podemos deixar que essa informação caia nas mãos erradas, respondeu com firmeza. Lídia estava ao lado dele, com os olhos brilhando de determinação. Não temos medo de você. Se quiser esses documentos, terá que passar por nós. Um dos homens deu um passo à frente. Num piscar de olhos, Malik agarrou uma pequena lata de spray que sempre carregava. Uma espessa nuvem de fumaça branca se elevou, cegando momentaneamente seus perseguidores. Aproveitando a confusão, Lida agarrou Malik pelo braço e o empurrou para um beco adjacente. Suas respirações ofegantes ecoavam nas paredes estreitas do beco. Malik sentiu a adrenalina impulsioná-lo para a frente, cada passo guiado pela necessidade de proteger a velha e o segredo que ela guardava. Foi só uma amostra, murmurou Lídia com os dentes cerrados. Quem quiser esses documentos não vai medir esforços. Você precisa estar preparada para tudo. Malik assentiu. Pela primeira vez compreendeu a magnitude do perigo. O que começara como um simples ato de gentileza ao mergulhar em um jogo de poder e corrupção cujas regras ele ainda não compreendia completamente. O SUV preto permanecia a poucos metros de distância, silencioso e ameaçador, como se aguardasse o próximo movimento de sua presa. Malik sabia que não havia como voltar atrás. Cada decisão que tomasse dali em diante poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Após a fuga frenética pelos becos, Malik e Lídia finalmente chegaram a um pequeno prédio abandonado nos arredores da cidade. Lídia digitou um código em uma porta de metal escondida atrás de grades e uma placa. A porta se abria para uma escada estreita que descia para as sombras. É aqui que vamos mantê-la segura, explicou Lídia, conduzindo Malik pela passagem. Ninguém encontrará sua avó aqui. Os sistemas de segurança são autônomos e preparamos várias saídas de emergência. Malik sentiu a tensão se dissipar um pouco. O lugar era escuro, mas surpreendentemente organizado. Mapas, laptops e equipamentos de vigilância estavam dispostos em prateleiras e mesas, dando a impressão de um quartel-general clandestino. Agora precisamos analisar o que temos e identificar quem está tentando recuperar esses documentos, continuou Lídia. Entender suas motivações é crucial se quisermos estar um passo à frente. Colocaram a idosa em um quarto seguro, explicando-lhe para ficar quieta e não abrir a porta para ninguém. Ela assentiu, ciente da gravidade da situação, e ofereceu-lhes um sorriso reconfortante. Sozinho com Lídia, Malik revisou os documentos novamente. Havia evidências de transações financeiras questionáveis e manipulação política envolvendo diversas figuras influentes. Uma pergunta não parava de surgir em sua mente. Por que ele, um cidadão comum, havia sido escolhido para proteger essas informações? Malik disse Lídia, olhando diretamente nos olhos, isso não foi acidente. Suas ações de ontem mostraram que você é confiável. Há sinais de que você tem o que é preciso para agir com coragem e integridade. Outro baque surdo ecoou lá fora, vindo da rua deserta. Malik deu um pulo e espiou por uma pequena janela à prova de balas. O SUV preto estava de volta, imóvel, mas ainda ameaçador. Eles nunca nos largam, sussurrou Lídia. E precisamos nos preparar para o próximo ataque. Malik percebeu então que proteger a velha e o segredo não seria uma simples corrida contra o tempo. Seria uma verdadeira batalha onde cada decisão poderia mudar o curso de suas vidas, e de muitos outros. Malik e Lídia estavam sentados no esconderijo havia algumas horas, examinando documentos e discutindo suas opções. A tensão era palpável, mas um detalhe chamou a atenção de Malik. Algumas transações suspeitas pareciam estar ligadas a um prédio específico no centro da cidade. Vejam só, disse ele, apontando para uma série de números na tela. Essas transações financeiras estão todas centralizadas aqui. Se entendermos o que está acontecendo aqui, poderemos identificar quem realmente está no comando. Lídia se aproximou, seus olhos examinando as informações com precisão analítica. Correto. E se conseguirmos evidências diretas em terra, isso pode nos dar uma vantagem estratégica. Malik sentiu um vislumbre de esperança. Até então, eles apenas haviam reagido aos movimentos dos inimigos, mas agora podiam tomar a iniciativa. Mas não vai ser fácil, alertou Lídia. Aquele SUV preto que você viu? É só a vanguarda. Eles estão monitorando tudo. Temos que ser extremamente cuidadosos. Eles então elaboraram um plano. Malik usaria seu conhecimento das ruas e rotas secundárias para se infiltrar discretamente no prédio identificado.
enquanto Lídia coordenaria as comunicações e a vigilância do esconderijo. Cada movimento seria meticulosamente planejado, cada minuto contado. Mais tarde naquela noite, Malik se escondeu nas sombras das ruas. Seu coração batia forte, mas sua determinação era mais forte que o medo. O SUV preto não estava muito longe, mas desta vez ele tinha um plano. Sabia exatamente quando se esconder, quando se mover e como evitar chamar atenção. Ao chegar ao prédio, Malik notou um detalhe que poderia mudar a situação: um guarda solitário e visivelmente desatento perto da entrada secundária. Esta era sua chance. Respirando fundo e concentrando-se totalmente, Malik aproximou-se silenciosamente. Cada passo era crucial. Cada decisão poderia selar seu sucesso, ou condená-los. Pela primeira vez desde o início desta história, Malik sentiu que poderia ter encontrado a chave para derrotar aqueles que os caçavam. Mas ele ainda não sabia que o verdadeiro perigo estava muito mais perto do que imaginava. Malik avançava lentamente nas sombras do prédio central, seus passos mal ecoando no chão duro. Cada olhar, cada som, cada movimento precisava ser calculado. Ele sabia que o menor passo em falso poderia alertar os guardas e pôr em risco todo o seu plano. Usando a entrada secundária, ele entrou em um corredor estreito e mal iluminado. Portas de metal trancadas ladeavam o corredor, mas uma pequena rachadura na parede chamou sua atenção. Malik se aproximou e descobriu um pequeno painel escondido atrás de um armário. Cuidadosamente, ele acionou o mecanismo, e um compartimento secreto se abriu, revelando uma sala secreta. Lá dentro, armários de arquivo e servidores tremulavam suavemente, iluminando o ambiente com uma luz fria. Malik sentiu o coração disparar. Os documentos e arquivos ali armazenados eram muito maiores do que ele jamais imaginara. Ele começou a vasculhar os arquivos, descobrindo evidências tangíveis de negócios ilegais, manipulação política e até ameaças contra aqueles que tentavam expor a verdade. Cada descoberta reforçava a ideia de que o segredo da velha poderia desmantelar toda uma rede de corrupção. De repente, um ruído suave atrás dele o fez pular. Malik se virou, mas não havia nada. Respirou fundo e tentou se concentrar nos arquivos novamente. Mas seus instintos lhe diziam que alguém os observava. Poucos minutos depois, uma tela de vigilância mostrou uma figura entrando sorrateiramente no corredor. O SUV preto, já lá, havia enviado um batedor. Malik percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava proteger os arquivos e sair antes que fosse pego. Ele rapidamente copiou as informações mais sensíveis para um disco rígido portátil e preparou uma saída discreta. Cada segundo contava e cada movimento tinha que ser perfeito. Malik sabia que o menor erro poderia ser fatal, mas também sentia que estava mais perto do que nunca de entender a extensão da conspiração e proteger a velha. Enquanto se preparava para sair da sala secreta, um pensamento cruzou sua mente. O verdadeiro perigo não estava apenas no SUV preto ou nos homens que o perseguiam, mas naqueles que fariam qualquer coisa para garantir que a verdade nunca fosse revelada. Malik apertou o disco rígido contra o peito e saiu silenciosamente da sala secreta. Cada passo precisava ser preciso. O menor ruído poderia alertar os homens na SUV preta que espreitavam pelo prédio. O corredor parecia interminável, e cada porta e canto lembravam do perigo iminente. Ao chegar à entrada secundária, ouviu-se um estrondo metálico atrás dele. 2 homens de terno, aparentemente enviados para monitorar o prédio, avistaram algo. Malik sentiu o coração disparar. Sabia que precisava agir rápido. Com um movimento rápido, ele se jogou nas sombras de uma alcova, na esperança de distraí-los. Os homens passaram a poucos metros dele, falando em voz baixa, completamente alheios à sua presença. Malik prendeu a respiração até que eles desaparecessem de vista. Lá fora, o ar frio da noite era reconfortante e assustador. O SUV preto estava estacionado a poucos metros de distância, imóvel, como um predador à espera de sua presa. Malik calculou rapidamente sua rota. Precisava chegar a um beco estreito que levasse ao esconderijo de Lídia, evitando patrulhas e olhares curiosos. Ele começou a correr, o disco rígido apertado contra o peito. Cada passo ecoava na noite silenciosa, mas ele sabia que não podia diminuir o ritmo. De repente, faróis iluminaram o beco à frente. O SUV preto havia dado a partida e vinha logo atrás. Malik sentiu a descarga de adrenalina impulsioná-lo para a frente. Fez uma curva fechada, entrando em uma série de becos estreitos, usando seu conhecimento da cidade para despistar o veículo. Suas pernas queimavam, mas ele se recusava a desistir. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente chegou à entrada dos fundos do esconderijo. Lídia o esperava com o rosto tenso, mas determinado.
Você conseguiu, disse ela, pegando o disco rígido. Agora temos o que precisamos para descobrir o plano deles e revidar. Malik quase desmaiou de exaustão, mas um pensamento persistente lhe passou pela cabeça. O SUV preto não os abandonaria tão facilmente. O perigo estava longe de acabar, e a batalha para proteger a velha e a verdade estava apenas começando. De volta ao esconderijo, Malik e Lydia instalaram o disco rígido no computador principal. Os arquivos foram abertos, revelando evidências irrefutáveis de corrupção, ameaças e manipulação orquestradas por figuras influentes da cidade. Cada documento era mais uma peça do quebra-cabeça e juntos, eles finalmente começaram a enxergar a extensão da rede que haviam decidido confrontar. Com isso, finalmente podemos contra-atacar, disse Lydia com os olhos brilhando de determinação feroz. Temos as evidências necessárias para neutralizar aqueles que querem manter esse segredo. Malik assentiu, sentindo pela primeira vez uma mistura de alívio e poder. Seu ato de gentileza com a velha o trouxera até ali, e agora ele podia usar essa posição para proteger a sua vida, a de Lydia e principalmente a da velha. Eles desenvolveram um plano preciso, disseminar estrategicamente certas informações para expor a rede de corrupção, mantendo a discrição para não provocar represálias imediatas. Cada passo precisava ser cuidadosamente calculado, cada movimento previsto. Mas o SUV preto, embora distante por enquanto, permanecia uma ameaça constante. Malik sabia que os inimigos não haviam desistido e que cada ação poderia desencadear uma reação. No entanto, ele sentia algo que nunca sentira antes, coragem e a certeza de que a justiça poderia triunfar, mesmo diante de forças muito mais poderosas do que ele. Ao cair da noite sobre a cidade, Malik olhou pela janela. O SUV preto havia sumido, mas ele sabia que retornaria. E quando esse dia chegasse, ele estaria pronto. Por enquanto, eles haviam vencido uma batalha importante. A verdade estava em boas mãos e o segredo, finalmente, tinha alguma esperança de sobrevivência. Malik deu um sorriso fraco, pensando na velha que, sem saber, havia iniciado todo aquele caos e toda aquela aventura. Ele sabia que havia mudado, que não era mais apenas um transeunte aleatório pelas ruas da cidade. Ele havia se tornado um protetor, um participante na luta por justiça e jamais desistiria. O mistério do SUV preto, as forças que os caçam e os segredos da velha senhora. Tudo isso foi só o começo.